no canal Apaixonados por História. Iremos ler trechos de cartas curiosas escritas pela arquiduquesa Leopoldina da Áustria. Nas cartas, a jovem Leopoldina, de 16 anos, conta que adorava passear todos os dias e fala sobre alguns cachorrinhos que viviam no palácio junto com a família Habsburgo-Lorena. Amada Luísa, estou desesperada por não poder sair a pé, pois o tempo está bem ameno. Gostaria de levar meu cão, que é tão divertido e muito menor do que a sua Petit. Antes de continuarmos a leitura das cartas, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho e ative todas as notificações. Continuando. Em seguida, Leopoldina conta à sua irmã sobre um cachorro muito diferente. O querido papai ganhou do Conde Werbna um cão magnífico, Gulli, nome dado pelo saudoso príncipe Kaunitz. O cão sabe 12 artes e pula nas costas de todos, principalmente das mulheres quando o querido papai o leva a passear. Por aqui anda agora um originário de Offenburg. Tem 27 anos, olhos bem vermelhos como um coelho e uma barba branca amarelada, e feito lã até o peito, assim também a cabeleira. Da axila até a mão também tem pelos como lã. Deve ser distinto dos albinos, mouros brancos, que são doentes. Esse é uma brincadeira da natureza. Envio-te uma ilustração dele. Está atraindo muitas pessoas, principalmente médicos. Em outra carta, a moça conta as características de sua cadela de estimação, que sabia fazer 6 truques. Aqui, resumidamente, a descrição de minha cadela. Primeiro, a árvore genealógica. Sua avó espanhola, Joana. Mãe Joana teve 4 filhotes, 3 machos e um filhote fêmea, Joana. É toda branca, exceto as orelhas, rabo e várias manchinhas marrons. A cabeça tem bela forma e ela é muito bem estruturada, menor que a sua Petit e fará 1 ano, junto com 3 irmãos em 1º de abril. Domina 6 artes: atender alguém, dar a pata, fazer a criada preguiçosa, como fala o cão, dançar, pular a barra e trazer coisas. É muito viva e não é brava, mas atenta. Receberás meu desenho junto com esta, se o mensageiro puder levá-lo. Ainda no final da carta, Leopoldina conta que devido à forte tempestade de neve típica do inverno austríaco, ela e seus irmãos tiveram que ajudar a tirar a neve do terraço. Graças a Deus temos novamente dias lindos e aproveito-os para passear muito. Durante 3 dias tivemos que tirar a neve do terraço, o que é um trabalho muito cansativo. Fiquei com bolhas nas mãos. Em outra carta, a jovem Leopoldina diz novamente que gostava de passear todos os dias. Passeio muito, 3 ou 4 horas por dia, o que me faz muito bem. Em outra carta enviada à sua irmã Maria Luísa, Leopoldina conta como eram as brincadeiras e jogos no palácio. Depois conta também que havia levado uma surra junto com seus irmãos.
Gostaria de ter visto as peças de teatro, pois gosto de rir. Passeio bastante do meio-dia a 1h30 e das 5 da noite, o que me faz muito bem. Todos os dias após o almoço jogo bastante, e quando o tempo está ruim, também bilhar à noite. A consequência é que voam bolas em todas as direções. Quando jogo diabolô, não consigo ir muito adiante, pois fico irritada e acabo desistindo. Estivemos em Sparbach, no Hindenburg. Partimos após o almoço às 2h30 daqui. Passamos por Mödling, Weissenbach, por um caminho próximo das montanhas. Finalmente chegamos ao povoado de Starbach, e ali tivemos que descer e esperar mais de meia hora pelo funcionário, que deveria nos mostrar o caminho. Nós 3 e Francisco pulamos uma cerca para procurar flores. Infelizmente, ele caiu e sujou a calça, e a consequência foi que levamos uma surra. Conheces esse amável costume dos antigos jardins? Todas as tardes jogamos 2 partidas de bilhar e recentemente tivemos uma brincadeira estupenda. Aprendemos a tacada Couette, pela qual, se não se consegue encaçapar a bola com um taco, pode-se encaçapá-la com um leve golpe da mão perto da bola. O único problema é que esse golpe precisa de tal força que depois de um tempo ainda o sentimos na mão. Recomendo-te que experimentes. Achamos muito divertido. Após o almoço, jogamos bilhar até às 6 horas, e o Fernando ganhou quase todas as partidas. Carolina e Francisco se alternavam nas gargalhadas. Ainda não descobri por que estavam rindo. Se você quiser saber mais sobre os irmãos da Imperatriz Maria Leopoldina, então assista ao vídeo A Família da Imperatriz Leopoldina. Essas são algumas cartas da Arquiduquesa Leopoldina, futura primeira imperatriz do Brasil. E aí, o que você achou de mais curioso nos relatos?